Olá, meus irmãos, a paz do nosso eterno Criador a todos, que todo louvor e toda glória seja dada a Ele pelos séculos dos séculos. Muito bem, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos extrair das Escrituras Sagradas mais uma verdade que está escrita nelas, mais uma verdade que os líderes religiosos, que as religiões, as entidades não ensinam aos seus seguidores. Eles não ensinam pelo fato que, se o povo aprender a verdade das Escrituras, eles vão despertar, vão conhecer a verdade, vão se libertar do sistema. E o povo se libertando do sistema religioso, os líderes religiosos perdem a sua mamada, perdem as suas fontes de lucros. Então vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, livro de Mateus, capítulo 23, é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ver o que o nosso Salvador fala, adverte. Mateus 23, versículo 13. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então você vê que o nosso Salvador ele está dizendo, ai de vós, em outras palavras, vocês, escribas e fariseus, estão ferrados, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecha o reino dos céus diante dos homens. Ou seja, meus irmãos, os escribas e os fariseus são religiosos. E como saber que esses escribas e fariseus são religiosos? Vejam bem, eu estou aqui com um dicionário bíblico, um dicionário do mesmo autor da Bíblia Sagrada, um dicionário de João Ferreira de Almeida, segunda edição. Vou abri-lo aqui na página 64 e vamos ver claramente quem são os escribas que o nosso Criador, o nosso Salvador advertiu sobre eles. Escriba, homem que copiava e interpretava a lei de Moisés. Os escribas criaram aos poucos um sistema complicado de ensinamentos conhecido como a tradição dos anciãos. Cristo os censurou. Os escribas tiveram parte na morte de Cristo e perseguiram a igreja primitiva, ou seja, perseguiram os primeiros homens que seguiam a Cristo. A igreja somos nós, o povo, pessoas. E os primeiros povos, as primeiras pessoas a seguirem Cristo, os escribas perseguiram. Eles tiveram parte na morte de Cristo, cooperaram com a morte de Cristo, com o sofrimento dele, e ainda perseguiam os primeiros que seguiam a Cristo. Eles eram chamados também de doutores da lei, eram médicos da lei, eram os grandes entendidos, mestres ou oficial do exército. Então nós vemos que aqui no dicionário bíblico está esclarecendo que o escriba são homens que copiam e interpretam a lei de Moisés. Eles criaram e criam até hoje, aos poucos, um sistema complicado de ensinamentos, que é o sistema religioso. Eles deixam de ensinar a verdade que está nas Escrituras para ensinar as doutrinas deles e também as doutrinas antepassadas da lei de Moisés. Coisa que o nosso Salvador, quando veio aqui, não ensinou os discípulos, os apóstolos e nem nós, nessa geração de hoje, seguirmos essa lei de Moisés. Ele disse que devemos somente amar a Deus, ao Criador, acima de tudo, acima do seu dinheiro,
acima do seu veículo, acima do seu filho, acima de tudo. Amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o seu próximo, as pessoas, como a si mesmo. Da mesma forma que você se gosta, você tem que gostar do seu próximo, seja ele estúpido, arrogante, seja ele de qual jeito for, você deve amá-lo. Esses são os dois únicos e fundamentais mandamentos que o nosso Salvador ensina. Então, os escribas, eles copiavam e interpretavam a lei de Moisés. E hoje não é diferente. Hoje nós temos líderes escribas que querem impregnar essa lei de Moisés nas costas dos fiéis, dos seguidores. Quer um exemplo? A Igreja Adventista é uma das que segue a lei de Moisés. Guardam o sábado. Quer dizer, o nosso Salvador ensinou para nós guardarmos o nosso coração, porque é dele que gera a fonte da vida, e não o sábado. Cristo curou no sábado. Enfim, o nosso Salvador ensinou uma coisa e os escribas, os copiadores e intérpretes da lei de Moisés ensinam outra. Então, Cristo advertiu sobre esses escribas. São mestres, são doutores da lei, são sabichões, por serem estudados, por fazerem faculdades, PhD, teologia, filosofia, acham que são alguma coisa. E com todo esse conhecimento e todo esse grau de escolaridade que eles possuem, são absolutamente perseguidores dos verdadeiros seguidores de Cristo. Meus irmãos, é o que está escrito. Veja só o que o nosso Salvador diz sobre eles, que são mestres. Você viu aqui, no dicionário. Deixa eu mostrar mais uma vez. Eles eram chamados também de doutores da lei, mestres, oficial do exército. Então vamos ver o que o nosso Salvador diz aqui no livro de Mateus 23, versículo 8. Nosso Cristo diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo, e vós todos sois irmãos. Nós não estamos acima de ninguém, nem abaixo. Todos nós estamos no mesmo patamar. Somos todos irmãos na fé no nosso Salvador. E diz aqui no versículo 9: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Muita gente, eu tenho observado, que tem chamado Abraão de seu pai na fé. Não, Abraão não é o meu pai, e nem o seu, e nem o nosso pai. O nosso pai é o Criador que está nos céus. É o que está escrito, meus irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia, a Bíblia do seu pastor, do seu líder religioso, qualquer Bíblia. Pode mudar as pronúncias, mas o significado será o mesmo. Então o nosso Salvador está advertindo: ai dos escribas, em versículo 13, ai dos escribas, os que interpretam e ensinam a lei de Moisés ao povo. Esses escribas são perseguidores de Cristo e perseguidores daqueles que seguem a Cristo. Então ele diz: ai de vós, escribas e fariseus. Quem são os fariseus? Vou abrir aqui novamente. No dicionário, e nós vamos ver quem são os fariseus. Vejamos quem são os fariseus. Fariseu, separado, separatista. O fariseu é separado e ele separa as pessoas. Membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. O judaísmo é uma religião, assim como o cristianismo também é uma religião. O budismo, o candomblé, o cristianismo, enfim, são religiões. Então o fariseu significa membro religioso, alguém que tem uma religião. O católico, o cristão, o judeu são religiosos.
Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não se davam com os saduceus. Os saduceus são grandes religiosos, mas se uniram com eles para combater Cristo e os seus seguidores. Os fariseus, hoje existe sim. Temos muitos fariseus. Se você é religioso, você é um fariseu. É perseguidor daqueles que não têm religião, porque os que não têm religião seguem a Cristo. Os que não têm religião são puros. Cometem pecados? Cometem. Nós todos cometemos pecados a todo momento. Tropeçamos, caímos e assim vai. Somos imperfeitos, somos pecadores inúteis e dependemos da grande e imensa misericórdia do nosso Salvador. Então, o trabalho do fariseu é esse. A função do fariseu é combater Cristo aqui, ó, combater Cristo e os seus seguidores. Essa é a função do fariseu. A função dos escribas é levar vocês, fiéis seguidores das religiões, das placas de igreja. A função dos escribas é levarem vocês, religiosos, a servirem a Deus debaixo da lei. Quer mais um exemplo? O Templo de Salomão, o Templo de Edir Macedo, já diz tudo. O Templo de Salomão, se fosse de Deus, seria o Templo de Deus, mas é de Salomão. O cara já está morto, não tem nem mais fóssil dele mais, e as pessoas vão lá buscar o espírito dele, porque o espírito do Criador não está lá. Eles estão indo buscar o espírito de Salomão para se enriquecerem. As religiões só querem impregnar na mente das pessoas para elas prosperarem, ser grandes, e a Bíblia diz que o maior será o menor. É assim que está escrito, é assim que tem que ser. Então, vemos que no Templo de Salomão, o líder de Macedo, até a Arca da Aliança colocou lá dentro, algo que desapareceu, o próprio Deus fez desaparecer. Até a pedra, uma cópia, uma réplica da pedra escrita com os 10 mandamentos, está lá na ponta do altar do Templo de Salomão. Satanás sempre querendo copiar as coisas do Pai. Isso é incrível. Então a função dos escribas é fazer com que o povo viva na lei de Moisés. Tem igrejas aí, tem instituições religiosas aí que dão cajado de plástico em miniatura para as pessoas, ensinam elas que aonde elas tocarem, os problemas, os mares da vida vão se abrir. Isso é balela, meus irmãos. Isso é balela. Tem instituições aí que dão tijolinhos ungidos para as pessoas e pedem oferta em troca disso. Não é de graça, não. O nosso Salvador ensinou que de graça recebeste, de graça dai. Então essa é a função, e Cristo advertiu. Cristo falou: vocês estão ferrados, escribas e fariseus, hipócritas, são hipócritas, porque ensinam o que não vivem. Ensinam o que não vivem. Aparentemente são o que vocês acham que são, mas não são. Eles fecham aqui, ó, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Eles fecham o reino dos céus diante de nós, ensinando as pessoas a serem religiosos, a terem compromisso não com Deus. Eles não ensinam você a ter compromisso com Deus, porque o compromisso com Deus é amar a Deus acima de tudo e depois o seu próximo, e não ficar preso a doutrinas como as religiões ensinam. Pois vós não entrais, eles não entram, estão fora do reino dos céus, e nem deixam entrar os que estão entrando. As pessoas vão nas igrejas, nas instituições, em busca de mudança, em busca de uma intimidade, de uma amizade com Deus, para serem salvas e perdoadas dos seus erros. Só que eles não deixam essas pessoas realmente serem perdoadas e alcançarem o reino dos céus por causa dos ensinamentos satânicos, ensinamentos antepassados, coisa que o nosso Cristo advertiu. Então, meus irmãos, vamos abrir os olhos e vamos seguir as Escrituras. É claro que
nem tudo que está nas Escrituras, nem tudo que está na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é verdade. Nós sabemos que a Bíblia é um livro montado pela Igreja Católica. A Igreja Católica montou esse livro chamado Bíblia e colocou algumas partes das Escrituras Sagradas dentro dela. Então, vamos continuar aqui. Mateus 23 e agora o versículo 14. Ai de vós, nosso Cristo advertindo de novo os escribas. Ai de vós, escribas e fariseus. Vou resumir. Ai de vós, religiosos, hipócritas, porque devorai as casas das viúvas, por elas não ter o marido que mandam no lar, por elas não ter ninguém por elas. Os líderes religiosos, ao entrarem nas casas das viúvas, devora tudo que ela tem. Ensinam a devolver o dízimo, algo que não é mais válido. Os dízimos eram uma lei para o povo de Israel. Naquela época, meus irmãos, o Brasil nem existia, vários países nem existia. A lei só era para o povo de Israel. Se você ler Malaquias 3, perfeitamente, examinar o que quer dizer, você vai entender. Então, ai de vós, líderes religiosos hipócritas, porque devoras as casas das viúvas, e para justificar porque estão devorando, fazeis longas orações. Enganam as pessoas com longas orações. Por isso, por causa das longas orações, sofrereis juízo muito mais severo. O juízo vai ser muito mais rigoroso do que eles nem imaginam. Agora, o mais importante está aqui no versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, líderes religiosos hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é prosélito? Muita gente não sabe, mas vamos ver no dicionário o que quer dizer prosélito. Você pode olhar em qualquer dicionário bíblico, não é só este não. Vamos ver o que diz, o que é um prosélito. Prosélito, gentil. Gentil é alguém que não é israelita. Eu sou um gentil. Nós brasileiros, provavelmente, nem todos, porque muitos têm a nacionalidade israelita e vieram para o Brasil. Mas nós somos gentios. Prosélito, gentil que segue a religião judaica. Então, quem segue a religião judaica é um religioso, assim como quem segue a religião evangélica, quem segue a religião budista, quem segue a religião do candomblé, quem segue o catolicismo, são religiosos. São religiosos. Então, o prosélito é alguém que segue a religião, que é religioso. Então, nosso Salvador está dizendo que os escribas e fariseus, eles rodeiam o mar e a terra, atravessam oceanos, viajam de países em países, para fazer de você, irmão, de você, irmã, para fazer de vocês um religioso, um devoto a eles, ao santo deles, à religião deles. E quando eles fazem vocês religiosos, vocês se tornam filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Se esses líderes aí, religiosos, são filhos do inferno, vocês que seguem eles se tornam 2 vezes filhos do inferno. Eu estou sendo radical? Não. Estou pegando pesado? Também não. É Cristo que está dizendo isso no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Está escrito, meus irmãos. Só não acredita quem não quer. Se você está perdido em uma dessas religiões, seja ela qual for, fuja delas. Torne-se filho do eterno e não filho do inferno, porque eles rodeiam o mar e a terra.
Os líderes religiosos estão por toda parte. Andam o mundo inteiro, rodeiam a terra e o mar para conseguir pessoas, para encher os seus templos, encher as suas religiões, para torná-los religiosos. E depois que o torna um prosélito, depois que o torna religioso, essas pessoas que se tornam religiosas tornam filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Está escrito. Então, antes de falar mal de mim, dos vídeos que nós postamos, não só eu, como tem vários irmãos que têm levado a pura verdade, que têm levado o pão puro que é as Escrituras Sagradas, antes de vocês falarem mal de nós, preste atenção que nós estamos extraindo das Escrituras a verdade. Não estamos extraindo de gibi, de revistinhas. Não, estamos extraindo das Escrituras Sagradas. É o que está escrito e é assim que vai ser. Gostem ou não, vai ser assim. Enquanto o Pai me der fôlego de vida, ar para respirar, eu irei levar a verdade pura, genuína, como está escrito. Temos que viver como Ele ensinou, e não como os líderes, filhos do inferno, ensinam. São filhos do inferno. E vocês que seguem essas religiões, vocês que ficam debaixo da lei de Moisés, vocês que ficam debaixo, se escorando nesses pastores, bispos, esses missionários, papas, padres, vocês que seguem eles, se tornam 2 vezes filhos do inferno. Eu não estou julgando e jamais vou julgar. Só estou extraindo o que está escrito. E eles são tirados a mestres, a doutores, entendidos. E o povo dá ouvido a eles por serem estudados, bem vestidos. Ninguém deu ouvido a Cristo quando veio cá. Pouquíssimas pessoas acreditaram. Mas Cristo veio pobre, trabalhador, tinha que trabalhar para comer. Usava roupas, praticamente pano de chão ele vestia. Era pobre, sem contar que nasceu num puleiro, né? Na manjedouro. Mas teve uns magos que reconheceram que ele era o mestre e foram lá levar presentes para ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aquele ladrão da esquerda também, Cristo estava crucificado e tinha 2 ladrões. O da esquerda reconheceu, o mesmo Cristo ensanguentado, pregado naquela cruz, ele reconheceu, ele disse: lembra de mim, Senhor, quando entrar no reino dos céus. Isso é maravilhoso. Ele não acreditou nos religiosos que crucificaram Cristo. Era para ele ter acreditado nos religiosos, porque se Cristo era filho de Deus, por que deixou os religiosos o crucificarem? O outro ladrão pensou assim, o da direita, mas o da esquerda não. O da esquerda somente creu e reconheceu e foi salvo. Não precisa nós fazermos campanha, votos e nem seguir nenhuma religião para ser salvo, para alcançar o reino dos céus. É só reconhecer que Ele é o nosso Salvador e amá-lo acima de tudo e amar o nosso próximo. É desse jeito. Chega de conversa fiada. Então, meus irmãos, vamos lá para João capítulo 10. João capítulo 10 e o versículo 14. Vocês que gostam de seguir os pastores, bispos, missionários, missionárias, coisas que não estão nas Escrituras, vamos ver o que o nosso Salvador diz aqui. João 10, versículo 14, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Você vê que está com letra maiúscula. É ele dizendo, eu sou o bom pastor. Quer dizer, Cristo é o bom pastor. Se eu me titulo pastor, se alguém se titula pastor, não é bom pastor, é mau, porque o bom é só Ele. Porque Ele é que deu a vida pelas ovelhas, que somos nós. Ninguém dá a vida por ninguém.
Só Ele fez isso. Então Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai, o Criador, me conhece a mim e eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, está escrito: Ele é o bom pastor. O resto que diz ser pastor é mau, é enganador, é mentiroso, porque Ele é o bom pastor. Nós temos que seguir Ele. E como que façamos para seguir Cristo? Obedecendo o que Ele deixou escrito, obedecendo o que está nas Escrituras, amando a Ele acima de tudo, como eu já disse, e depois amando o seu próximo como a si mesmo. Se morreres crendo nessa palavra, se morreres seguindo a vontade dEle, Ele o ressuscitará no último dia, como eu já falei isso em outros vídeos anteriores. Nós temos que se preocuparmos em sermos discípulos dEle. Foi o que Ele ensinou. Vamos voltar lá para Mateus 28. Mateus capítulo 28. Vamos ver o que Cristo ensinou para a gente. Mateus 28, versículo 18. Cristo, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui foi após a crucificação e a ressurreição. Cristo morreu crucificado e quando ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos, seus apóstolos. E Ele, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem todo o poder e autoridade. Ele disse: ide, vai, portanto fazei pastores. Não. Está escrito discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, de todo o mundo, o planeta Terra inteiro. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, como façamos para ser um discípulo? Nós se tornamos discípulos quando nós passamos a guardar todas as coisas que Cristo ordenou, que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. É simples, meus irmãos. Ele pediu para ir e um vai ensinando ao outro o que ele deixou ordenado. E aqueles que crêem e seguem o que Cristo deixou ordenado se tornam-se discípulos. E assim sucessivamente, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do século, a consumação. É maravilhoso a palavra do nosso Deus, do nosso Pai. Nós não precisamos, você, eu, todos nós não precisamos de nenhum mestre para nos ensinar. Não precisamos, porque a própria Escritura fala por si só. A própria Escritura, ela está dizendo o que está escrito e pronto, acabou. Não existe tradução, interpretação. Não, é o que está escrito. Se Cristo disse, está dito e acabou. Quem é você para querer mudar? Tem pessoas que mudaram as Escrituras, mudaram as ordens cronológicas dos livros, tiraram coisas importantes, acrescentaram merda, coisas horríveis na Bíblia. Mas lá em Apocalipse, nosso Salvador diz que ai daqueles que tirar ou acrescentar alguma coisa desse livro, será tirado também parte na árvore da vida. Infelizmente, o sistema religioso, o sistema católico, que é o autor da Bíblia Sagrada, tirou muita coisa, muita verdade dentro dela e colocou muita mentira aonde ficou oco ao retirarem a verdade.
Então nós temos que fazer discípulos, ser discípulos, e não pastores, e não bispos, bispas. Aonde está escrito isso? Pastoras. Lá no livro de Coríntios ensina que a mulher deve ouvir em silêncio, não exercer a autoridade de homem como líder religioso. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E para guardar as coisas que Cristo nos ordenou, não precisa ir para a Universal, nem para a Mundial, nem para a Presbiteriana, nem para a Assembleia, não precisa ir para nenhuma dessas porcarias. Não precisa nós sermos religiosos, não. É só examinar as Escrituras e seguir o que o nosso Mestre, o nosso Salvador ensinou. É desse jeito, meus irmãos. Espero que todos venham abrir o entendimento e estudar as Escrituras. Estamos chegando ao tempo do fim. Estamos no ano de 2014 e o ano de 2015 está chegando. Então, vamos abrir os nossos olhos, os sinais estão se cumprindo. E não queira se tornar filhos do inferno 2 vezes mais do que os líderes religiosos. Não queira isso. Seja filho do Altíssimo. Seja seguidor do Salvador. Seja imitador de Cristo. Seja imitador dele. Siga as Escrituras. Siga a verdade. Coma do pão puro, que é a palavra do nosso Pai. Não coma esterco que esses líderes dão para muita gente comer. Não coma. Coma um pão puro, que é a palavra do nosso Pai. Fica aqui essa mensagem. Que o Pai, o nosso Altíssimo Criador, venha nos guardar, venha nos proteger e nos dar o entendimento. E que o Pai venha salvar toda a humanidade. Fica aqui, fiquem na paz do nosso Deus. Que, se for da vontade dele, voltaremos com mais vídeos para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, é isso aí. Até mais, meus irmãos.